Eu encarava o meu reflexo no espelho do banheiro, mas não reconhecia a mulher que me devolvia o olhar vazio e distante. O batom vermelho sangue que eu passava nos meus lábios carnudos parecia uma tentativa desesperada de desenhar vida em um rosto que já tinha desistido de sentir qualquer coisa há muito tempo. Minha mão tremia levemente, não pelo frio do inverno de São Paulo, mas pela necessidade urgente da primeira dose de uísque que me esperava na sala. Aquele seria o início de uma noite que mudaria minha existência. O momento exato em que a minha armadura preta e impecável começaria a rachar diante de olhos que eu jamais deveria ter desejado. Antes de contar como a minha vida virou de cabeça para baixo naquela noite chuvosa, eu preciso te fazer um convite especial. Se você gosta de histórias sobre segundas chances, paixões avassaladoras e segredos que guardamos às 7 chaves, siga agora o canal Romances Proibidos. Aqui nós exploramos o lado mais humano e vulnerável do amor. E eu quero muito que você faça parte da nossa comunidade. Acompanhe a minha jornada e descubra que, às vezes, é preciso se perder completamente para finalmente se encontrar. Meu nome é Tatiana, tenho 40 anos, e sou o que a sociedade paulistana costuma chamar de viúva de sorte. Embora eu não veja sorte alguma em herdar uma fortuna e perder a única companhia que eu conhecia, moro em uma mansão no Morumbi, que é grande demais para uma pessoa só, cercada por muros altos que deveriam me proteger, mas que na verdade me isolam do mundo real. Desde a morte do meu marido, há 2 anos, o silêncio dessa casa se tornou o meu pior inimigo, gritando verdades que eu me recuso a ouvir. Eu tenho tudo o que o dinheiro pode comprar, mas sinto um buraco no peito que nem todas as joias do cofre conseguem preencher. No espelho, ajeitei meu cabelo preto e ondulado, que caía pesado e brilhante quase até a minha cintura. Uma cascata escura que contrastava violentamente com a minha pele branca e pálida. Eu sempre me vestia de preto, uma espécie de luto eterno que virou minha marca registrada, como se eu fosse uma dama gótica perdida no tempo. Meu rosto fino e anguloso mantinha uma expressão de altivez, mas meus olhos denunciavam o cansaço de quem carrega um peso invisível. Eu era uma estátua de mármore, fria e intocável, ou pelo menos era isso que eu queria que todos pensassem. Desci as escadas da mansão sentindo o tecido caro do meu vestido roçar na pele, mas a única sensação que eu buscava estava na garrafa de cristal sobre o aparador. Servi uma dose generosa de bebida ambarina e engoli o líquido ardente de uma só vez, sentindo aquele abraço químico que acalmava a ansiedade constante no meu estômago. O álcool tinha se tornado meu companheiro fiel, o único capaz de silenciar a voz da minha consciência católica, que insistia em dizer que eu estava desperdiçando a vida que Deus me deu. Eu bebia para esquecer quem eu era, ou talvez para esquecer quem eu nunca tive coragem de ser. A chuva batia forte nas janelas de vidro da sala, criando uma trilha sonora melancólica que combinava perfeitamente com o meu estado de espírito naquela noite de sexta-feira. Eu não precisava sair. Não tinha amigos verdadeiros me esperando, e certamente não tinha ânimo para socializar com a elite fútil que frequentava os mesmos clubes que eu. Mas ficar em casa significava encarar as fotos do meu marido nas paredes e a sensação de culpa por estar viva enquanto ele se foi. A solidão doméstica era sufocante, como se as paredes estivessem se fechando lentamente sobre mim, me obrigando a fugir. Peguei minha bolsa de grife e meu casaco longo, dando uma última olhada no ambiente luxuoso que parecia mais um mausoléu do que um lar. A governanta já tinha se recolhido, e eu agradeci mentalmente por não ter que cruzar com o olhar julgador dela, que parecia farejar o cheiro de álcool na minha respiração. Eu era uma mulher adulta, dona do meu próprio nariz e de um império financeiro, mas me sentia como uma adolescente fugindo para fazer algo proibido. A ironia era que eu não estava indo fazer nada demais, apenas buscar um lugar onde eu pudesse ser invisível no meio da multidão. O motorista particular estava de folga, então decidi dirigir meu próprio carro, um sedã importado e blindado que me dava uma falsa sensação de segurança nas ruas úmidas da cidade. Dirigir era um dos poucos atos de controle que me restavam. Segurar o volante com firmeza enquanto o mundo lá fora passava borrado pela velocidade e pela garoa. Eu sabia que não deveria dirigir depois de beber,
mas a imprudência tinha se tornado parte da minha rotina autodestrutiva. Eu dirigia sem rumo certo no início, apenas deixando o carro deslizar pelo asfalto molhado. Minha mente vagava por pensamentos desconexos, lembrando das missas de domingo que eu frequentava antigamente e de como eu me sentia uma fraude ajoelhada naquele banco de igreja. Eu sempre senti que havia algo errado comigo. Um desejo ou uma inquietude que eu enterrei fundo sob camadas de casamento, convenções sociais e agora viuvez. O leve preenchimento que fiz nos lábios recentemente foi um surto de vaidade, uma tentativa de me sentir desejável de novo. Mas quem desejaria uma mulher que cheira a tristeza e o uísque caro? Eu era um enigma que eu mesma tinha medo de decifrar. O destino final da minha fuga noturna era sempre o mesmo. Um bar de jazz discreto e intimista no bairro de Pinheiros, onde a luz era baixa e a música era alta o suficiente para abafar pensamentos. Era um lugar onde ninguém me conhecia pelo sobrenome do meu marido, onde eu era apenas mais uma silhueta escura no balcão, apreciando a música e a carta de bebidas. Eu gostava daquele ambiente porque ele exalava uma sensualidade triste, com notas de saxofone que pareciam chorar as mesmas mágoas que eu carregava. Lá, eu podia fingir que era apenas uma observadora da vida alheia. Estacionei o carro com um pouco de dificuldade na rua lateral, sentindo o efeito da primeira dose se misturar com a adrenalina de estar fora da minha fortaleza. O frio de 2023 estava cortante, e eu me encolhi dentro do casaco preto, protegendo meu corpo e meus segredos da ventania. Ao caminhar em direção à entrada do bar, senti um arrepio na espinha que não tinha nada a ver com a temperatura baixa. Era uma premonição, um aviso silencioso do universo de que aquela noite não terminaria como as outras, de que a rotina segura do meu luto estava prestes a ser quebrada. Entrei no bar e o cheiro de madeira velha, perfume e bebidas me envolveu imediatamente, mas meus olhos não foram para o palco onde a banda tocava. Eles foram atraídos, como se houvesse um ímã invisível, para um canto iluminado por uma luz avermelhada. E foi ali, no meio da fumaça e do som, que eu a vi pela primeira vez, uma mancha de cor e vida que se destacava no meu mundo preto e branco. Eu ainda não sabia, mas aquele seria o momento exato em que a Tatiana viúva e respeitável começaria a morrer, para dar lugar a uma mulher que eu nem sabia que existia. Caminhei até a minha mesa habitual no canto mais escuro do salão, deslizando como uma sombra entre as pessoas que riam e conversavam alto demais para o meu gosto. O garçom, que já conhecia meu ritual silencioso, apenas assentiu com a cabeça e se afastou para buscar minha garrafa de vinho tinto importado, sem precisar de uma única palavra minha. Eu me sentei na poltrona de veludo vermelho, ajeitando meu vestido preto e cruzando as pernas com aquela elegância treinada que servia como uma barreira física contra qualquer aproximação indesejada. Ali, protegida pela penumbra e pelo som grave do contrabaixo que vibrava no ar, eu me sentia momentaneamente segura dentro da minha própria solidão. A atmosfera do bar era carregada de fumaça e mistério, um refúgio perfeito para alguém que queria desaparecer. Quando a taça de vinho chegou, segurei a haste fina de cristal como se fosse a única coisa sólida naquele mundo líquido e instável em que eu vivia. O primeiro gole desceu macio e aveludado, aquecendo meu peito e relaxando levemente a tensão constante que eu carregava nos ombros desde a morte do meu marido. Eu olhava para o palco com desinteresse, vendo os músicos tocarem com paixão, uma emoção que eu invejava secretamente, pois parecia ter sido arrancada de mim cirurgicamente. Meus olhos vagavam pelo ambiente sem se fixar em nada, julgando silenciosamente as roupas e as risadas das outras pessoas, sentindo-me superior e miserável na mesma medida. Foi então que o meu olhar, entediado e crítico, travou em algo que quebrava completamente a paleta de cores monótona daquele lugar. Perto do bar, iluminada por um feixe de luz amarela, estava uma jovem que parecia vibrar em uma frequência totalmente diferente da minha e de todo o resto daquele ambiente soturno. Ela não usava preto, nem cinza, nem nenhuma das cores sóbrias que compunham o meu guarda-roupa de viúva respeitável. Ela vestia uma camiseta branca simples e uma jaqueta jeans desgastada, cheia de atitude. Mas o que realmente prendeu minha respiração
Não foi a roupa, foi o cabelo dela. Um ruivo intenso, curto e liso, que brilhava como fogo vivo no meio daquela escuridão. Eu deveria ter desviado o olhar. Deveria ter voltado minha atenção para o meu vinho e para a minha melancolia segura. Mas eu simplesmente não conseguia parar de encará-la. Ela ria de algo que o barman dizia. Uma risada que eu não conseguia ouvir por causa da música, mas que eu podia imaginar ser alta, solta e totalmente livre de qualquer etiqueta social. O rosto dela era salpicado de sardas, pequenas constelações de naturalidade que contrastavam violentamente com a minha pele branca coberta por maquiagem cara e pó de arroz. Ela era a imagem da vida pulsante, crua e despretensiosa, tudo aquilo que eu tinha deixado de ser há 20 anos. Meus olhos desceram pelo corpo dela, observando detalhes que uma mulher da minha classe e idade não deveria notar, muito menos com tanto interesse. Vi as tatuagens coloridas que cobriam um dos braços dela, desenhos que subiam pela pele clara até alcançarem o pescoço, como trepadeiras rebeldes desafiando a limpeza da pele. Aquilo me causou um estranhamento imediato, um choque entre o meu conservadorismo enraizado e uma curiosidade primitiva que eu não sabia nomear. Eu sempre achei tatuagens algo vulgar, algo que gente como a gente não fazia, mas nela parecia arte. Parecia uma história escrita na própria carne. Senti um calor subir pelo meu pescoço que não tinha nada a ver com o vinho tinto ou com o aquecedor do bar. Era uma sensação incômoda de inadequação misturada com desejo. Uma combinação perigosa que fez meu coração acelerar dentro do peito. Por que eu estava tão fascinada por uma garota que poderia ser filha de alguma das minhas amigas da sociedade? Ela devia ter pouco mais de 20 anos. A idade da inocência e dos erros permitidos, enquanto eu carregava o peso de 4 décadas e uma viuvez que me definia como intocável. Aquele interesse súbito me assustou, fazendo com que eu levasse a taça à boca com mais pressa do que o recomendável. Tentei racionalizar o que estava sentindo, dizendo a mim mesma que era apenas a admiração estética por algo exótico e diferente do meu mundo cinza. Eu, Tatiana, uma mulher que sempre seguiu as regras, que se casou com o homem certo e frequentou as missas certas, não poderia estar sentindo atração por uma mulher, muito menos por uma jovem tatuada em um bar de jazz. Minha mente católica e rígida começou a soar os alarmes, classificando aquele olhar fixo como um desvio, uma fraqueza momentânea, causada pelo excesso de álcool no sangue. Você está bêbada, Tatiana, sussurrei para mim mesma, tentando usar a lógica para apagar o fogo que começava a acender. Mas a lógica perdeu a batalha quando ela se virou e nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo através do salão lotado. Eu vi os olhos dela, curiosos e vivos, varrerem o local e pararem em mim, na mulher de preto sentada sozinha no canto como uma rainha destronada. Eu esperava que ela desviasse o olhar, intimidada pela minha postura rígida e pela minha aura de inacessibilidade, mas ela não o fez. Pelo contrário, ela sustentou o olhar com uma franqueza desconcertante, e eu senti como se ela pudesse ver através do meu vestido de grife, direto na alma solitária que eu tentava esconder. Aquele contato visual durou apenas um instante, mas foi o suficiente para me deixar desorientada, com as mãos suando frio ao redor da taça de vinho. Eu me senti exposta, vulnerável, como se aquela garota de cabelo de fogo tivesse descoberto o meu segredo mais profundo antes mesmo que eu pudesse admiti-lo para mim mesma. Desviei o olhar bruscamente, fingindo procurar algo na minha bolsa, sentindo meu rosto queimar de vergonha por ter sido pega no flagra. O meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos, abafando o som do saxofone que chorava ao fundo. Pedi outra garrafa de vinho, ignorando completamente o bom senso e a promessa que fiz a mim mesma de beber menos naquela noite. Eu precisava entorpecer aquela sensação. Precisava apagar a imagem daquela jovem ruiva da minha mente e voltar para o conforto gelado da minha indiferença habitual. O garçom me serviu rapidamente, e eu bebi com uma sede que não era física, mas emocional, tentando afogar a confusão que aquela estranha tinha despertado em mim. Mas, mesmo sem olhar diretamente, eu sabia exatamente onde ela estava. Sentia a presença dela como uma fonte de calor no meio do inverno. O tempo passou arrastado, e a cada gole,
a minha resistência diminuía e a minha coragem líquida aumentava perigosamente. Eu a observava de soslaio, vendo-a conversar com outras pessoas, vendo a forma como ela gesticulava e como a luz refletia nas suas tatuagens. Ela parecia tão livre, tão dona de si, uma liberdade que eu, com todo o meu dinheiro e status, nunca consegui comprar. Uma inveja amarga se misturou ao desejo, criando um coquetel tóxico que me mantinha presa àquela cadeira, incapaz de ir embora e fugir daquela tentação. Já passava da meia-noite quando percebi que eu era a última cliente restante nas mesas do fundo e que a minha capacidade de ficar em pé estava seriamente comprometida. A jovem ruiva, cujo nome eu ainda não sabia, parecia estar se preparando para sair também, pegando uma mochila jogada no chão com um despojamento invejável. O destino, ou talvez o azar, estava prestes a cruzar nossos caminhos de uma forma que eu não poderia evitar. Eu tentei me levantar para ir ao banheiro retocar o batom e recuperar a dignidade, mas o mundo girou violentamente e eu soube, naquele instante, que eu tinha perdido o controle. Tentei me levantar da poltrona com toda a dignidade que me restava, mas o chão de madeira escura do bar parecia ter se transformado em um convés de navio durante uma tempestade. Minhas pernas, geralmente firmes e acostumadas a sustentar o peso de reuniões de conselho e jantares beneficentes, traíram-me vergonhosamente, dobrando-se sob o efeito do vinho e do cansaço. O mundo inclinou para a esquerda, e eu teria ido direto ao encontro do chão sujo se não fosse por um reflexo rápido que não veio de mim. Senti uma mão firme agarrar o meu braço, impedindo a queda iminente da grande dama da sociedade, e o toque era quente, muito mais quente do que a minha pele gelada. O cheiro de álcool e madeira velha foi subitamente invadido por uma fragrância diferente, algo cítrico e fresco, que me lembrava tardes de sol que eu não vivia há muito tempo. Levantei o rosto, tonta e confusa, e me deparei com aqueles olhos castanhos e vivos, a centímetros dos meus, cercados por cílios longos e aquelas sardas que pareciam dançar sobre o nariz dela. Era a garota ruiva, a mesma que eu vinha devorando com os olhos à distância, agora materializada na minha frente como uma aparição colorida no meu filme em preto e branco. O choque da proximidade foi tão intenso que, por um segundo, o efeito da bebida pareceu evaporar, deixando apenas o pânico puro. "Opa, vai com calma aí, moça", ela disse, e a voz dela era rouca e macia, sem nenhum traço de deboche ou julgamento, apenas uma preocupação genuína que me desarmou. Ela me segurava com uma força surpreendente para alguém tão magra, seus dedos pressionando levemente o tecido caro do meu casaco preto. Eu me senti humilhada pela minha própria fraqueza, odiando que alguém me visse naquele estado deplorável, especialmente ela, que parecia tão cheia de vida e controle. Tentei me soltar delicadamente, recompondo a postura rígida de sempre, mas o equilíbrio ainda era uma promessa distante e inalcançável naquele momento. Eu estou bem. Menti, minha voz saindo um pouco mais arrastada do que eu gostaria, denunciando cada gota de vinho que eu tinha ingerido nas últimas 3 horas. Foi apenas um tropeço. O salto do meu sapato prendeu no tapete. Era uma desculpa patética, e nós duas sabíamos disso. Mas ela teve a gentileza de não apontar o óbvio, mantendo aquele meio sorriso no rosto jovem. Ela não soltou meu braço imediatamente, como se soubesse que, se o fizesse, eu desmoronaria como um castelo de cartas ao vento. "Claro, esses tapetes são traiçoeiros mesmo", ela concordou, entrando no meu jogo com uma facilidade que me irritou e me fascinou ao mesmo tempo. "Mas talvez seja melhor sentar um pouco antes de tentar a sorte com eles de novo. O que acha?" Ela puxou suavemente uma cadeira próxima, e eu me deixei guiar, sentando-me pesadamente e sentindo o ambiente girar menos agora que eu estava parada. A proximidade dela me deixava nervosa. Eu podia ver os detalhes da tatuagem no pescoço dela, uma pequena flor que subia em direção à orelha, algo tão definitivo e permanente na pele. Eu queria mandar ela embora. Queria dizer que não precisava da piedade de uma estranha com metade da minha idade, mas a solidão falou mais alto do que o orgulho. Fiquei ali parada, encarando-a, enquanto ela sinalizava para o garçom trazer um copo de água, agindo com uma naturalidade que me fazia sentir uma intrusa na minha própria vida. "Você vem sempre aqui, não é?" ela perguntou,
apoiando os cotovelos na mesa e invadindo meu espaço pessoal de uma forma que ninguém fazia há anos. Eu já te vi no canto algumas vezes, a misteriosa dama de preto que nunca sorri. O comentário dela foi direto, sem rodeios, e acertou em cheio na imagem que eu tentava projetar para o mundo, a viúva intocável e triste. Senti meu rosto esquentar, não sabendo se ficava lisonjeada por ter sido notada ou ofendida pela descrição tão precisa da minha amargura. Eu aprecio a música, respondi secamente, tentando manter a barreira social entre nós, aquela linha invisível que separava a herdeira do Morumbi da garota tatuada do bar. É um lugar tranquilo para pensar na vida e esquecer dos problemas mundanos. Parece que você tem pensado bastante hoje, ela disse, apontando com o queixo para a garrafa vazia na minha frente, e pela primeira vez senti uma pontada de vergonha real. Meu nome é Amanda, a propósito, Amanda. O nome ecoou na minha cabeça, simples e doce, combinando perfeitamente com o rosto aberto e as sardas infantis. Eu hesitei por um momento, ponderando se deveria dar meu nome verdadeiro ou inventar qualquer coisa para manter o anonimato, mas a bebida me deixava imprudente. Tatiana, respondi, e o som do meu próprio nome saindo da minha boca pareceu estranho, como se eu estivesse me apresentando para mim mesma depois de um longo tempo. Prazer, Tatiana. Ela sorriu, e o sorriso dela iluminou aquele canto escuro, fazendo com que eu me sentisse exposta sob um holofote. Bom, Tatiana, eu acho que a sua noite de pensar na vida acabou por hoje, a não ser que você queira dormir aqui na mesa. Levei a mão à bolsa, tateando em busca das chaves do carro, num movimento automático de quem está acostumada a ir e vir, sem dar satisfações a ninguém. O metal frio das chaves na minha mão me deu uma falsa sensação de poder. A ilusão de que eu ainda estava no comando daquela situação desastrosa. Eu já vou indo, anunciei, tentando soar firme, mas falhando miseravelmente ao tentar focar a visão na saída do bar. Meu carro está logo ali na frente. Amanda soltou uma risada baixa, um som rouco que fez os pelos do meu braço se arrepiarem de um jeito que eu não soube interpretar. Ela estendeu a mão e, com uma audácia impensável, cobriu a minha mão que segurava as chaves, seus dedos longos e anelados tocando minha pele fria. Você não vai dirigir nenhum triciclo desse jeito, Tatiana, ela disse, e a autoridade na voz dela me pegou desprevenida, acostumada que eu estava a dar ordens e não a recebê-las. A menos que você queira transformar seu carro caro em sucata na próxima esquina. Eu deveria ter ficado furiosa. Deveria ter puxado minha mão e colocado aquela garota no lugar dela, lembrando-a de quem eu era e de quem ela era. Mas o toque dela era reconfortante, uma âncora humana no meio do meu naufrágio etílico, e a verdade é que eu estava com medo de dirigir. E o que você sugere? Perguntei, a voz saindo num sussurro derrotado, admitindo implicitamente que eu não tinha condições de cuidar de mim mesma naquela noite. Que eu chame um táxi e deixe meu carro aqui para ser roubado? Eu te levo. Ela ofereceu prontamente, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se não fôssemos duas estranhas completas com um abismo social entre nós. Eu não bebi nada. Sou a motorista da rodada dos meus amigos, mas eles já foram e eu estou de carro. Olhei para ela, tentando encontrar algum traço de malícia ou interesse escuso, mas só vi clareza e uma bondade que me pareceu quase suspeita nos dias de hoje. A proposta era absurda. Entrar no carro de uma desconhecida que eu acabara de conhecer em um bar. Algo que contrariava todas as regras de segurança que eu aprendi na vida. Mas havia algo magnético nela, uma força gravitacional que me puxava para perto. E a ideia de prolongar aquele encontro, mesmo que por alguns minutos, era tentadora demais. Minha mente racional gritava perigo, mas meu coração solitário e embriagado sussurrava: vá, você nem sabe onde eu moro. Argumentei fracamente, já sabendo que tinha perdido a batalha antes mesmo de começar a lutar. É longe, fora de mão para quem está no centro. Eu adoro dirigir à noite, Tatiana. Ela piscou, pegando minha bolsa da mesa e se levantando, assumindo o controle total da situação. Vamos, a carruagem espera, e eu prometo que não vou virar abóbora no meio do caminho.
Eu me levantei, ainda vacilante, e deixei que ela me guiasse para fora do bar, sentindo o peso da minha decisão se misturar com a leveza estranha que a presença dela me trazia. Saímos do bar, e o vento gelado da madrugada paulistana atingiu meu rosto como um tapa de realidade, bagunçando meus cabelos e me fazendo tremer dentro do casaco. A rua estava deserta e úmida, refletindo as luzes alaranjadas dos postes em poças de óleo e água, criando um cenário melancólico que combinava com o meu estado de embriaguez. Parei ao lado do meu carro, um sedã preto blindado que custava mais do que a maioria das casas daquele bairro, e hesitei, sentindo o peso das chaves na minha mão. Aquele veículo era uma extensão da minha armadura, um tanque de guerra de luxo feito para manter o mundo do lado de fora, e eu estava prestes a convidar uma estranha para entrar. Amanda parou ao meu lado, as mãos nos bolsos da jaqueta jeans surrada, olhando para o carro com uma mistura de curiosidade e respeito, mas sem o deslumbramento subserviente que eu costumava ver nos outros. Ela estendeu a mão aberta na minha direção, um gesto silencioso e firme, esperando que eu lhe entregasse o controle da minha volta para casa. "Pode passar a chave, Tatiana", ela disse, e a naturalidade com que ela pronunciou meu nome fez meu estômago revirar de um jeito estranho. "A não ser que você tenha um piloto automático escondido aí, eu assumo o comando." Entreguei o chaveiro de couro para ela e nossos dedos se roçaram novamente, provocando aquela mesma descarga elétrica que eu tentava ignorar desde que ela segurou meu braço lá dentro. Observei enquanto ela destravava o carro, a silhueta dela pequena e ágil contra a robustez da máquina alemã, um contraste visual que me fascinava. Eu entrei no banco do passageiro, sentindo o cheiro familiar de couro nobre e aromatizante caro, mas pela primeira vez, aquele cheiro parecia solitário e frio. Fechei a porta, isolando-nos do barulho da rua, e o silêncio súbito dentro da cabine blindada foi ensurdecedor. Amanda sentou-se no banco do motorista, e eu a vi ajustar o assento e os espelhos com movimentos precisos, tomando posse daquele espaço que sempre foi meu ou do meu motorista. Ver as mãos dela, com as unhas curtas e sem esmalte, segurando o volante revestido em couro, criou uma imagem poderosa na minha mente enevoada pelo vinho. As tatuagens no braço dela pareciam vibrar sob a luz suave do painel, manchas de tinta colorida invadindo a sobriedade cinza e preta do interior do veículo. Ela parecia um corpo estranho ali dentro, uma invasora colorida no meu santuário monocromático, e isso me excitava de uma forma que eu não queria admitir. Ela ligou o motor, e o ronco suave do carro preencheu o espaço, vibrando levemente sob nossos corpos, criando uma intimidade forçada naquele casulo de metal e vidro. Para onde, madame?" ela perguntou, virando o rosto para mim com um sorriso de canto de boca, que revelava uma covinha na bochecha esquerda. O tom era brincalhão, mas havia um brilho nos olhos dela que sugeria que ela sabia exatamente o efeito que causava em mim. "Morumbi", murmurei, recostando a cabeça no encosto e fechando os olhos por um momento, sentindo a tontura voltar com a movimentação do carro. "Rua dos Jacarandás, número 380. Amanda assobiou baixo, impressionada, enquanto manobrava o carro para sair da vaga apertada com uma destreza que me surpreendeu. "Longe e chique", ela comentou, guiando o carro pelas ruas vazias do centro em direção à zona oeste. "Nunca dirigi uma nave dessas. É suave, parece que estamos flutuando." Eu abri os olhos e fiquei observando o perfil dela, iluminado pelas luzes da cidade que passavam rápidas pelas janelas escurecidas. Ela dirigia com uma confiança relaxada, uma mão no volante e a outra apoiada na marcha, cantarolando baixinho a música que ainda tocava na minha cabeça. O trajeto foi marcado por um silêncio carregado, onde as palavras não ditas pesavam mais do que qualquer conversa banal que pudéssemos ter. Eu queria perguntar quem ela era, o que fazia da vida, por que tinha sido tão gentil com uma mulher mais velha e bêbada em um bar, mas o medo de quebrar o encanto daquele momento me manteve muda, apenas absorvendo a presença dela ao meu lado. O cheiro dela, aquele cítrico fresco e jovem, começou a se misturar com o cheiro do couro do carro, criando uma nova atmosfera que invadia meus sentidos e me deixava inebriada. Eu me peguei imaginando como seria a textura da pele dela,
Se seria quente como as mãos, se as sardas continuavam pelo resto do corpo. A chuva voltou a cair, tamborilando no teto do carro e criando riscos de água no para-brisa, isolando-nos ainda mais do resto do mundo. Dentro daquele carro, éramos apenas duas mulheres, sem títulos, sem heranças, sem diferenças de idade gritantes, apenas duas almas dividindo um espaço pequeno. Eu me senti vulnerável, desarmada, sem as minhas defesas habituais de arrogância e distância social. Amanda parecia tão real, tão palpável, enquanto eu me sentia um fantasma assombrando a própria vida, presa em memórias e rituais vazios. À medida que nos aproximávamos do meu bairro, a paisagem mudava. Os prédios comerciais e a agitação davam lugar a ruas arborizadas, muros altos e guaritas de segurança. O contraste social se tornava evidente, quase palpável, e eu podia sentir a tensão de Amanda aumentar sutilmente ao meu lado. Ela olhava para as mansões protegidas por cercas elétricas e câmeras. Um mundo que provavelmente era alienígena para ela. E eu me senti envergonhada pela minha riqueza excessiva. De repente, o meu privilégio parecia uma barreira intransponível entre nós. Um lembrete cruel de que pertencíamos a universos opostos. "É aqui?" Ela perguntou, diminuindo a velocidade diante do portão imponente da minha casa, que se abriu automaticamente ao reconhecer o sensor do carro. "Ah, sim", respondi, minha voz saindo rouca. O portão de ferro negro se abriu lentamente, revelando a entrada longa cercada por jardins impecáveis e mal iluminados. Ela guiou o carro para dentro, subindo a rampa de pedras até parar em frente à porta principal de madeira maciça. Amanda desligou o motor e o silêncio voltou a reinar, mais pesado e denso do que antes, carregado de uma expectativa elétrica. Estávamos paradas na garagem, a salvo da chuva, mas expostas uma à outra na penumbra do carro. Eu sabia que a carona tinha acabado, que ela deveria me entregar as chaves e ir embora, pegar um carro de aplicativo e sumir da minha vida. Mas nenhuma de nós se moveu para abrir a porta. O ar parecia ter ficado escasso, e o som da minha própria respiração parecia alto demais naquele espaço confinado. Eu virei o rosto para ela, e ela já estava me olhando, com uma intensidade que fez meu coração disparar contra as costelas como um pássaro preso. Naquele escuro, os olhos dela pareciam negros, poços profundos onde eu sentia que poderia me afogar se não tomasse cuidado. "Está entregue, sã e salva", ela sussurrou. E a voz dela tremeu levemente, denunciando que ela também não estava imune àquela tensão absurda. Eu deveria agradecer e sair. Eu deveria manter a compostura. Mas o álcool, a solidão e o magnetismo daquela garota ruiva estavam prestes a me fazer cometer o erro mais delicioso da minha vida. O silêncio dentro da garagem fechada era absoluto, quebrado apenas pelos estalos metálicos do motor do carro esfriando, como se a própria máquina estivesse recuperando o fôlego depois da tensão daquela viagem. Eu sabia que aquele era o momento de abrir a porta, agradecer e subir para o meu quarto vazio, deixando Amanda solicitar o transporte dela e voltar para a realidade de onde ela veio. Mas o meu corpo parecia ter sido chumbado no banco de couro bege, incapaz de obedecer aos comandos racionais do meu cérebro. Eu olhava para as mãos dela, que agora repousavam no colo, e sentia um aperto no peito, uma angústia antecipada pela despedida que eu não conseguia compreender. Amanda pegou o celular do bolso da jaqueta, a luz azul da tela iluminando o rosto sardento e destacando o brilho úmido nos olhos dela. "Vou chamar um carro de aplicativo", ela disse, a voz soando baixa e rouca no espaço confinado. "Vai demorar uns 10 minutos para chegar aqui nesse fim de mundo de rico, mas eu espero lá fora, perto da guarita, para não te incomodar." A frase "para não te incomodar" soou como uma bofetada. A presença dela era tudo, menos um incômodo. Era a única coisa que me fazia sentir viva em meses, talvez anos. "Não precisa esperar na chuva", respondi rápido demais, traindo minha ansiedade. "Pode esperar aqui dentro do carro até ele chegar. É mais seguro." Ela virou o rosto para mim, soltando o cinto de segurança com um clique seco que ecoou como um tiro. O cinto se recolheu e, de repente, não havia mais nenhuma barreira física entre o banco do motorista e o do passageiro. Ela se virou de lado
apoiando as costas na porta e dobrando uma perna sobre o banco, ficando totalmente voltada para mim. Tatiana. Ela pronunciou meu nome devagar, testando as sílabas na língua. Você sempre fica assim? Tão contida? Como se tivesse medo de quebrar se alguém te tocar. A pergunta foi tão íntima e direta que eu perdi o ar. Eu queria responder que sim, que eu era feita de vidro e dor, e que qualquer toque poderia me estilhaçar em 1000 pedaços irrecuperáveis. Mas as palavras morreram na minha garganta seca. Eu apenas a encarei, hipnotizada pela forma como ela me olhava. Não como a viúva rica, mas como uma mulher faminta. Amanda se inclinou lentamente na minha direção, invadindo meu espaço pessoal com uma audácia que fez meu sangue ferver e congelar ao mesmo tempo. Eu vi a tatuagem no pescoço dela se mover quando ela engoliu em seco. O cheiro dela, aquela mistura de chuva e juventude, ficou mais forte, embriagando-me mais do que qualquer vinho da minha adega. Eu não deveria fazer isso, ela sussurrou, os olhos fixos na minha boca. Mas você está me olhando desse jeito desde que entrou no bar. Antes que eu pudesse formular uma defesa ou uma negação, ela agiu. Senti a mão dela, quente e calejada, tocar o meu rosto frio, os dedos longos se embrenhando no meu cabelo perto da nuca. O choque térmico foi elétrico. O polegar dela traçou a linha do meu maxilar com uma delicadeza que me fez fechar os olhos instintivamente, rendendo-me àquele contato que eu tanto desejava e tanto temia. Meu coração batia tão forte que parecia querer rasgar o vestido de seda. E então, ela me beijou. Não foi um beijo tímido ou hesitante. Foi uma reivindicação. A boca dela encontrou a minha com uma fome urgente, os lábios macios e quentes pressionando os meus com firmeza. No primeiro segundo, meu corpo enrijeceu, o pânico da minha educação conservadora e da minha fidelidade ao passado gritando na minha mente. Isso é errado, isso é loucura. A voz da minha consciência berrava. Mas o calor da boca de Amanda abafou todas as vozes. Eu cedi, como uma represa que não suporta mais a pressão da água. Eu desmoronei. Meus lábios se abriram, permitindo que ela aprofundasse o beijo, e um gemido baixo e involuntário escapou da minha garganta. Minhas mãos, que antes estavam agarradas à bolsa como se fosse um escudo, ganharam vida própria e subiram para agarrar a jaqueta jeans dela, puxando-a para mais perto, para cima de mim, ignorando o console central do carro que nos separava. Ficamos ali, naquele beijo ardente, por o que pareceram ser 2 minutos eternos. O tempo deixou de existir dentro daquela garagem. Eu sentia o gosto do vinho que tínhamos bebido, misturado com o sabor único dela. A língua dela explorava a minha com uma ousadia que me deixava tonta, e eu correspondia com uma paixão que estava reprimida há décadas. Eu não beijava ninguém assim há muito tempo, nem mesmo o meu marido nos últimos anos de casamento. Era uma conexão crua, visceral, pele contra pele, alma contra alma. Senti a mão livre dela descer pelo meu pescoço, acariciando a pele exposta pelo decote do vestido, e cada centímetro que ela tocava parecia pegar fogo. O contraste da mão dela, áspera e real, contra a minha pele macia e cuidada, era enlouquecedor. Eu me sentia suja e sagrada ao mesmo tempo. A cruz de ouro no meu pescoço pesava, gelada contra o meu peito, um lembrete físico da minha culpa. Mas nem isso foi capaz de me fazer parar naquele momento de êxtase. Eu estava beijando uma mulher, uma garota, alguém que poderia ser minha filha, alguém de um mundo que eu não conhecia. E Deus me perdoe, era a melhor sensação que eu tinha sentido em toda a minha vida adulta. Eu me senti desejada, não pelo meu dinheiro ou pelo meu status, mas pela minha essência, pela mulher que estava escondida debaixo das camadas de luto e etiqueta social. O som da chuva lá fora parecia ter aumentado, ou talvez fosse apenas o sangue rugindo nos meus ouvidos. Eu queria que aquele momento nunca acabasse. Queria viver dentro daquele carro, protegida da realidade, consumindo e sendo consumida por aquela chama ruiva. Eu apertei os ombros dela, minhas unhas cravando no tecido da jaqueta,
desesperada por mais contato, mais proximidade, tentando fundir nossos corpos em um só. Mas tão repentinamente quanto começou, a realidade bateu à porta. O celular de Amanda vibrou ruidoso no painel do carro, iluminando o interior com a notificação de que o motorista de aplicativo estava próximo. O som agudo foi como um balde de água gelada sobre nós duas. Amanda se afastou alguns centímetros. A respiração ofegante. Os lábios vermelhos e inchados. Os olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Ela me olhou com um misto de triunfo e dúvida, esperando a minha reação. E foi nesse momento, quando o calor do corpo dela se afastou e o frio da garagem voltou a me envolver, que o peso do que eu tinha acabado de fazer caiu sobre mim com a força de uma tonelada de concreto. A luz da tela do celular se apagou, devolvendo a garagem à penumbra. E com ela se foi toda a magia daquele momento suspenso no tempo. O som da minha própria respiração ofegante parecia um grito de acusação ecoando nas paredes de concreto. Olhei para Amanda, que ainda tinha os lábios entreabertos e inchados pelo nosso beijo, esperando alguma palavra de carinho ou validação. Mas o que ela encontrou nos meus olhos não foi amor. Foi terror. O pânico subiu pela minha garganta como bile, uma onda avassaladora de vergonha e bom senso que tomou conta de cada célula do meu corpo. Eu tinha acabado de trair a memória do meu marido, a minha criação, e a imagem que eu levei 40 anos para construir. Afastei-me bruscamente, colando as costas na porta do passageiro como se o toque dela, que segundos antes era o paraíso, tivesse se transformado em fogo líquido capaz de me queimar viva. Levei as costas da mão à boca, limpando os lábios com força, num gesto instintivo e cruel de tentar apagar o que tinha acontecido, de remover o vestígio dela da minha pele. O ar dentro do carro, antes carregado de eletricidade, agora pesava toneladas, sufocando-me com a realidade do meu erro. Tatiana? Amanda chamou, a voz trêmula e confusa, estendendo a mão para tentar me tocar novamente, para restabelecer a conexão que eu tinha acabado de cortar. Não me toque! Gritei, a voz saindo mais aguda e agressiva do que eu pretendia. O som reverberou no carro blindado, e eu vi o corpo dela recuar como se tivesse levado um tapa físico. A expressão de desejo no rosto dela se desfez, dando lugar ao choque e à mágoa imediata. Endireitei-me no banco, ajeitando o decote do meu vestido com mãos trêmulas, tentando desesperadamente recompor a máscara da dama de ferro que eu usava para me proteger do mundo. Eu precisava assumir o controle, precisava destruir aquela intimidade antes que ela destruísse a minha vida. Isso foi um erro, disparei, sem conseguir olhar nos olhos dela, fixando minha visão no painel do carro. Um erro terrível. Eu estou bêbada fora de mim. Eu não sei o que deu na minha cabeça. Um erro? Ela repetiu, e agora havia uma ponta de indignação na voz dela. Não pareceu um erro há 30 segundos, Tatiana. Parecia bem real para mim. E você correspondeu. A verdade nas palavras dela me feriu mais do que qualquer insulto. Sim, eu correspondi. Eu desejei. E era exatamente por isso que eu precisava negar com tanta veemência. Eu não podia ser aquela mulher. Eu não podia gostar daquilo. Você entendeu tudo errado. Menti, forçando um tom de frieza e superioridade que eu usava para demitir funcionários incompetentes. Virei o rosto para encará-la, usando toda a minha arrogância como escudo. Eu sou uma mulher hétero, Amanda. Sempre fui. Eu fui casada com um homem que eu amava profundamente. Eu jamais, em sã consciência, quis ficar com mulheres. Isso foi apenas uma confusão causada pelo excesso de vinho e pela carência do luto. Eu vi o brilho nos olhos dela se apagar completamente. Minhas palavras foram cirúrgicas, desenhadas para ferir e afastar, para colocar cada uma no seu devido lugar. Eu estava reduzindo o momento mais intenso que tive em anos a um simples deslize alcoólico, invalidando o que ela sentiu, e pior, o que eu senti. Entendi, ela disse secamente, a voz agora desprovida de qualquer calor.
Ela pegou a mochila no chão do carro com movimentos rápidos e bruscos. Então eu fui só uma experiência? Uma distração para a viúva rica e bêbada? Não seja vulgar. Retruquei, defensiva, sentindo meu coração se partir em dois enquanto eu mantinha a pose rígida. Agradeço a carona. Vou te pagar pelo seu tempo. Levei a mão à bolsa para pegar a carteira, num ato automático de quem acha que o dinheiro resolve qualquer constrangimento. Mas ela soltou uma risada amarga, um som seco e sem humor. Guarda o seu dinheiro, Tatiana, ela disse, abrindo a porta do carro. O ar frio da garagem invadiu o ambiente, arrepiando minha pele. Eu fiz isso porque queria te ajudar, porque achei que você fosse uma pessoa legal escondida atrás dessa roupa preta. Mas vejo que me enganei. Você é exatamente o que aparenta ser. Ela saiu do carro, batendo a porta com força. O estrondo ecoou pela garagem vazia como um tiro final. Eu a vi pelo vidro, ajeitando a jaqueta, caminhando em direção ao portão da rua sem olhar para trás, em direção ao carro de aplicativo que acabara de encostar. Ela parecia pequena e frágil caminhando sozinha na chuva fina que caía lá fora. Mas havia uma dignidade no passo dela que eu, sentada no meu carro de luxo, não possuía. Quando o portão se fechou atrás dela, isolando-me novamente no meu castelo dourado, o silêncio voltou, mas agora ele era insuportável. Eu estava sozinha, segura, hétero, respeitável e completamente, devastadoramente sozinha. Olhei para o banco onde ela estava sentada segundos atrás, e a ausência dela doeu fisicamente no meu peito. Levei os dedos aos meus lábios, que ainda formigavam, e o gosto do beijo dela se misturou com o gosto amargo do meu próprio veneno. Eu tinha conseguido o que queria. Ela foi embora, e eu estava a salvo do julgamento social. Mas, enquanto as lágrimas começavam a embaçar minha visão, eu percebi que a única pessoa que estava me julgando implacavelmente naquele momento era eu mesma. E a sentença era a solidão perpétua. Fiquei estática dentro do carro por um tempo que não sei precisar. Talvez 10 minutos, talvez 1 hora, apenas ouvindo o som da chuva aumentar lá fora, lavando a cidade e levando embora a única cor que tinha tocado a minha vida cinzenta. Quando finalmente tive forças para sair do veículo, minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Caminhei até a porta de entrada da mansão, e o som dos meus saltos ecoando no piso de mármore do hall de entrada nunca pareceu tão solitário. A casa estava imersa em silêncio e penumbra, apenas com as luzes de emergência dos corredores acesas, criando sombras longas que pareciam fantasmas me observando. Marta, a governanta, já devia estar dormindo em seus aposentos, e eu agradeci a Deus por não ter testemunhas da minha chegada deplorável. Subi a escadaria monumental segurando o corrimão com força, sentindo o vazio daquela casa me engolir. Cada degrau parecia um julgamento. Ao chegar ao meu quarto, fechei a porta e me encostei nela, deslizando lentamente até o chão, sem me importar de amassar o vestido de grife. A adrenalina do confronto com Amanda tinha evaporado, deixando no lugar uma dor física, um buraco no peito que ardia mais do que qualquer ferida aberta. Levei a mão ao pescoço, e meus dedos encontraram o crucifixo de ouro que eu usava religiosamente desde a minha primeira comunhão. Pela primeira vez na vida, o metal parecia queimar a minha pele, como se rejeitasse o contato com o corpo de uma pecadora. Arranquei o colar com um puxão brusco e o joguei sobre o tapete persa, incapaz de suportar o peso daquele símbolo. Eu me sentia uma fraude. A mentira que eu disse para Amanda. Eu sou hétero. Eu jamais quis ficar com mulheres. Ecoava na minha cabeça com a voz da minha mãe, com a voz do padre da paróquia que frequentei a vida toda, com a voz da sociedade hipócrita que eu representava. Mas, no fundo da minha alma, eu sabia que a única verdade daquela noite tinha sido aquele beijo. Eu menti para ela para me proteger, mas ao fazer isso, eu me condenei a continuar presa na minha própria prisão de aparências. Levantei-me cambaleando e fui até a penteadeira, onde um porta-retrato de prata exibia a foto do meu falecido marido sorrindo em um dia de sol. Peguei a foto com as mãos trêmulas
e encarei os olhos dele, buscando o conforto habitual, a conversa silenciosa que eu tinha com ele todas as noites bêbada. Me perdoa, sussurrei para a imagem estática. Mas, para o meu horror, eu percebi que não estava pedindo perdão por ter beijado outra pessoa. Eu estava pedindo perdão porque naquele momento, com a foto dele nas mãos, eu só conseguia pensar nela. Eu só conseguia pensar no cheiro cítrico de Amanda, na textura da jaqueta jeans, no calor da boca dela. A culpa católica me atingiu com a força de um maremoto. Eu fui criada para ser a esposa perfeita, a viúva recatada, a mulher que vive para a memória do lar. Desejar uma mulher, uma menina 20 anos mais jovem e de um mundo tão diferente, era uma afronta a tudo o que eu aprendi ser o certo. Mas por que o certo parecia tão frio e morto, enquanto o erro tinha me feito sentir tão viva? Eu me olhei no espelho da penteadeira e vi o batom borrado, os olhos inchados, a máscara da dama de ferro derretida. Eu não era a rainha do gelo. Eu era apenas uma mulher de 40 anos desesperada por afeto, morrendo de fome em um banquete de luxo. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e torrenciais. Chorei como uma criança, soluçando alto, sem me preocupar se alguém ouviria. Chorei pela covardia de tê-la expulsado. Chorei pela crueldade das minhas palavras. Eu fui grosseira, elitista e fria, tudo para afastar a única pessoa que me viu de verdade. Volta! Eu gemi para o quarto vazio, imaginando que, se eu desejasse com força suficiente, o tempo voltaria atrás e eu a puxaria de volta para o carro, pedindo para ela ficar, para ela me ensinar a ser livre. Mas o tempo não volta. A realidade era implacável. Eu tinha destruído a chance antes mesmo dela começar. Tentei me lembrar do rosto dela com clareza, mas o álcool já começava a embaralhar minhas memórias, deixando tudo difuso. O pânico de esquecê-la me fez levantar e correr até a janela, abrindo as cortinas pesadas para olhar a rua lá embaixo, na esperança insana de que o carro de aplicativo ainda estivesse lá, ou de que ela tivesse desistido de ir embora e estivesse parada no portão. A rua estava deserta. A chuva caía implacável sobre o asfalto negro. Não havia ninguém. Apenas o silêncio do Morumbi e a escuridão da noite. O arrependimento me sufocou. Eu tinha o meu dinheiro, a minha reputação intacta e a minha heterossexualidade de fachada garantida. Mas eu daria tudo, absolutamente tudo o que eu tinha no banco, para sentir a mão áspera daquela garota no meu rosto mais uma vez. Voltei para a cama e me encolhi em posição fetal, abraçada ao travesseiro que cheirava a lavanda e solidão. O gosto do beijo dela ainda estava na minha boca. Um fantasma doce que me assombraria. Eu sabia que, no dia seguinte, a ressaca do vinho passaria com remédios e água. Mas a ressaca moral, a dor de ter negado quem eu sou e de ter ferido alguém inocente, essa dor não passaria. Ela seria a minha nova companheira naquela casa imensa. E a pior parte era saber que a culpa era inteiramente, exclusivamente, minha. Os dias que se seguiram àquela noite chuvosa se arrastaram com uma lentidão torturante, cinzentos e intermináveis como o inverno paulistano. Acordei na manhã seguinte com uma dor de cabeça latejante, mas a ressaca física era insignificante perto da ansiedade que corroía meu estômago. A primeira coisa que fiz, antes mesmo de lavar o rosto ou pedir café, foi pegar meu celular. Meus dedos, geralmente tão precisos, digitavam com uma pressa desajeitada na barra de pesquisa das redes sociais. Amanda. Apenas um primeiro nome, comum e simples, para encontrar uma agulha num palheiro de milhões de habitantes. Passei horas rolando telas, filtrando por localização, buscando variações, tentando encontrar aquele rosto sardento e o cabelo de fogo no meio de milhares de perfis desconhecidos. Digitei Amanda Ruiva, Amanda Tatuagem, combinei com o nome do bar, mas a internet, que costuma saber tudo sobre todos, parecia conspirar para manter o anonimato dela. Eu não sabia o sobrenome dela, não sabia onde ela trabalhava, não sabia nada além da marca do carro que ela não tinha e da sensação da boca dela na minha. A minha arrogância na noite anterior tinha sido tão grande que eu nem me dignei a perguntar quem ela era, e agora eu pagava o preço amargo da minha indiferença.
A semana se tornou um borrão de compromissos sociais que desmarquei e reuniões de negócios que deleguei, trancada na mansão, assombrada pela lembrança do que eu tinha jogado fora. Quando a sexta-feira finalmente chegou, a ansiedade se transformou em uma esperança febril. Passei a tarde inteira me arrumando, escolhendo a roupa com um cuidado obsessivo, não mais para manter a aparência de viúva intocável, mas na esperança secreta de que ela me visse e me achasse bonita. Coloquei o mesmo vestido preto, usei o mesmo perfume, como se pudesse recriar a cena do crime e mudar o final da história. Dirigi até o bar de jazz com o coração na boca, minhas mãos suando no volante. Estacionei no mesmo lugar, respirei fundo e entrei, meus olhos varrendo o salão freneticamente em busca de um ponto de cor laranja na penumbra. Mas ela não estava lá. O canto onde ela tinha ficado na semana anterior estava ocupado por um casal de namorados alheios ao meu drama. Sentei-me na minha mesa habitual, pedi a minha garrafa de vinho e esperei. Cada vez que a porta se abria e o sino tocava, meu pescoço girava automaticamente, meu coração disparava, apenas para murchar de decepção ao ver estranhos entrando. Fiquei lá até o bar fechar, bebendo mais do que deveria, transformando a esperança em frustração líquida. Ela deve vir na semana que vem, menti para mim mesma, tentando justificar a ausência. Talvez ela estivesse ocupada, talvez estivesse doente. Eu me recusava a aceitar a possibilidade óbvia de que ela simplesmente não queria me ver, de que a minha grosseria tinha sido eficiente demais em afastá-la para sempre. Voltei para casa naquela madrugada sentindo-me mais patética do que nunca, conversando com o banco vazio do passageiro. Isso se tornou a minha nova e triste rotina. Toda sexta-feira, e depois também aos sábados, eu estava lá, batendo ponto no bar como uma alma penada presa a um local de assombração. Os garçons já me olhavam com uma mistura de pena e reconhecimento. A dama de preto que bebia sozinha e olhava para a porta com olhos de quem espera um fantasma. Eu pensei em perguntar por ela aos funcionários, descrever a garota ruiva e tatuada, mas o meu orgulho, ou o que restava dele, me impedia. Como eu explicaria meu interesse? Eu tinha vergonha de admitir que estava caçando uma menina com metade da minha idade. Um mês se passou, e a ausência dela começou a criar raízes amargas no meu peito. O bar, que antes era meu refúgio de paz, virou um lugar de tortura. A música parecia zombar da minha solidão, e o gosto do vinho ficou ácido. Eu comecei a beber em casa antes de sair, chegando ao bar já anestesiada, apenas para cumprir o ritual masoquista de não encontrá-la. A minha vida ordenada e luxuosa estava desmoronando pelas bordas. Dispensei a governanta mais cedo várias vezes para que ela não me visse chorar na sala de estar abraçada a uma almofada. Eu me pegava analisando cada mulher ruiva que via na rua, no shopping, no trânsito, sentindo um sobressalto no peito seguido de uma desilusão imediata. Nenhuma tinha aquele andar, nenhuma tinha aquele sorriso de covinha, nenhuma era ela. Eu estava obcecada pela sensação de quase que ela tinha me dado. Quase fui feliz. Quase fui verdadeira. Quase me permiti viver. E o quase dói muito mais do que o nunca, porque ele te mostra exatamente o que você perdeu. Certa noite, bêbada e imprudente no bar, cogitei a loucura de deixar um recado com o barman, um bilhete com meu número de telefone caso uma Amanda ruiva aparecesse. Cheguei a escrever o bilhete num guardanapo, minha caligrafia trêmula manchando o papel branco. Fiquei encarando aquele pedaço de papel por minutos, o papel tremendo na minha mão, mas a covardia venceu mais uma vez. Amassei o guardanapo e o joguei no cinzeiro. Se ela quisesse me ver, ela teria vindo. Ela sabia onde me encontrar. O silêncio dela era a resposta que eu me recusava a ouvir. Aos poucos a esperança começou a morrer, dando lugar a uma resignação fria e cinzenta. Parei de me arrumar tanto para ir ao bar. Parei de olhar para a porta a cada 5 segundos. Aceitei que aquele beijo foi um cometa que passou pela minha vida apenas para iluminar a escuridão e me deixar cega depois. Eu estava condenada a ser Tatiana, a viúva rica do Morumbi, sozinha em sua torre de marfim. Era uma terça-feira à tarde, um dia cinza e comum, sem nenhuma expectativa de eventos extraordinários.
Eu tinha uma reunião com meu advogado no centro e, num impulso raro de evitar o trânsito da hora do almoço, decidi parar em uma cafeteria que eu nunca tinha frequentado, um lugarzinho charmoso e hipster a 2 quadras daquele maldito bar de jazz. Eu precisava de cafeína para curar a dor de cabeça constante e fingir funcionalidade. Estacionei o carro, ajeitei os óculos escuros para esconder as olheiras e entrei, sem saber que o destino, cansado da minha inércia, tinha decidido armar uma emboscada. Entrei na cafeteria sentindo o cheiro forte de grãos torrados e leite vaporizado invadir minhas narinas. Uma mudança drástica do ar poluído da rua. O lugar era pequeno, barulhento e irritantemente moderno, com paredes de tijolos aparentes, plantas penduradas por todo o teto e uma clientela que parecia ter metade da minha idade. Eu me sentia uma estranha no ninho, deslocada com meu terninho de alfaiataria impecável e minha bolsa de marca no meio de tantos laptops, tatuagens e conversas sobre startups. Escolhi uma mesa de canto, longe da janela, buscando a proteção habitual das sombras, e mantive meus óculos escuros no rosto. Uma barreira física contra a claridade e contra qualquer interação humana desnecessária. Sentei-me na cadeira de madeira rústica, que era desconfortável para as minhas costas acostumadas a estofados macios, e tirei o celular da bolsa para fingir que estava ocupada. Minha cabeça ainda doía, uma lembrança latejante do vinho da noite anterior, e tudo o que eu queria era um café expresso forte e amargo para me acordar antes da reunião com o advogado. Eu tentava focar na pauta da reunião, em números e heranças, mas minha mente, traidora como sempre, insistia em vagar de volta para o bar de jazz, que ficava a apenas 2 ruas dali. Estar tão perto do local onde a perdi me deixava nervosa, com uma sensação de eletricidade estática na pele. Levantei a mão discretamente para chamar a atenção de alguém da equipe, impaciente com a demora no atendimento. O lugar estava cheio. O som da máquina de café e o burburinho das vozes criavam uma cacofonia que me deixava atordoada. Vi de relance um vulto com um avental bege se aproximando da minha mesa com uma bandeja na mão, desviando com agilidade das outras mesas lotadas. Eu não olhei para o rosto da atendente. Minha atenção estava focada no menu de papel pardo sobre a mesa, meus olhos varrendo as opções de grãos especiais que eu não tinha o menor interesse em entender. Com licença, eu gostaria de pedir um... Comecei a falar, ainda olhando para o cardápio, usando meu tom de voz profissional e distante. Mas a resposta não veio. O silêncio pairou sobre a mesa, pesado e estranho. Senti uma hesitação no ar, como se a pessoa ao meu lado tivesse congelado. O tilintar da louça na bandeja tremeu, denunciando o nervosismo de quem a segurava. Irritada com a falta de resposta, levantei o rosto devagar, pronta para lançar um olhar severo por cima da armação dos meus óculos escuros. Mas a repreensão morreu na minha língua seca, no momento em que meus olhos encontraram a figura parada ao meu lado. O tempo, que parecia arrastado naquela tarde cinza, parou bruscamente, como se o universo tivesse puxado o freio de mão da minha vida. Lá estava ela, não a visão etérea e sensual da noite chuvosa, mas uma versão crua e real, iluminada pela luz impiedosa das lâmpadas de filamento. O cabelo ruivo estava preso num coque despojado e bagunçado, com fios soltos caindo sobre a testa suada. Ela usava uma camiseta preta básica sob o avental bege da cafeteria, e eu podia ver o início daquela tatuagem de flor subindo pelo pescoço, a marca inconfundível que eu tinha memorizado com os dedos. Era Amanda. O choque foi tão físico que senti como se tivesse levado um soco no estômago. O ar faltou nos meus pulmões. O meu coração, que estava batendo num ritmo entediado segundos atrás, disparou contra as costelas como um animal enjaulado. Eu não conseguia acreditar. Depois de semanas procurando por ela em cada sombra da noite, eu a encontrei servindo café em uma tarde de terça-feira, a poucos metros de onde tudo começou. Mas ela não sorriu. Não houve a covinha na bochecha, nem o brilho desafiador no olhar. O rosto dela estava pálido sob as sardas, os olhos arregalados de pânico. Ela me olhava como se tivesse visto um fantasma, ou pior,
Um monstro. Eu vi o reconhecimento imediato nos olhos dela, seguido por uma onda de vergonha e medo. Ela segurava a bandeja com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Você... A palavra escapou dos meus lábios num sussurro incrédulo. Eu tirei os óculos escuros com mãos trêmulas, precisando ver com meus próprios olhos, sem filtros, se aquilo não era mais uma alucinação da minha mente obcecada. Amanda deu um passo para trás, quase esbarrando na mesa vizinha. Ela parecia pronta para fugir, como um bicho acuado. A postura confiante e dominante que ela tinha no carro, quando me beijou, tinha desaparecido completamente. Ali, naquele ambiente, com aquele uniforme, a dinâmica de poder estava dolorosamente exposta. Ela era a garçonete, e eu era a cliente rica que a tinha humilhado. Me desculpe, senhora. Ela gaguejou, a voz baixa e falha, usando um senhora formal que cortou meu coração como uma navalha. Ela não estava falando comigo, Tatiana. Ela estava falando com uma cliente que ela queria evitar a todo custo. Eu vou pedir para outra pessoa atender a sua mesa. Antes que eu pudesse reagir, antes que eu pudesse estender a mão ou dizer qualquer coisa para impedir, ela girou nos calcanhares numa fuga desajeitada. Eu a vi caminhar rápido, quase correndo, em direção à porta que levava à cozinha, com a cabeça baixa e os ombros encolhidos, tentando desaparecer. O meu primeiro instinto foi ficar paralisada, presa às convenções sociais que ditavam que eu deveria permanecer sentada e esperar. Não faça uma cena, sussurrou minha educação. Mas então a imagem dela indo embora, se afastando de mim novamente, acendeu um fogo de desespero dentro do meu peito, que queimou todas as regras de etiqueta. Eu já a tinha deixado ir uma vez por covardia. Se eu a deixasse cruzar aquela porta da cozinha e sumir pelos fundos, eu sabia, com uma certeza absoluta, que nunca mais a veria. Levantei-me da cadeira com um estrondo, derrubando o cardápio no chão sem me importar. As pessoas nas mesas ao redor olharam, assustadas com o barulho repentino da mulher elegante perdendo a compostura. Mas eu não vi ninguém. Minha visão estava focada apenas naquela porta batendo, engolindo a mancha ruiva que era a única cor da minha vida. Amanda! Chamei, minha voz saindo mais alta do que o apropriado para um café silencioso. Não me importei. Peguei minha bolsa de qualquer jeito e comecei a andar rápido entre as mesas, ignorando os olhares curiosos e o garçom que tentava me perguntar se estava tudo bem. Eu precisava alcançá-la. Eu precisava dizer o que estava entalado na minha garganta há um mês. A máscara da rainha do gelo estava estilhaçada no chão daquela cafeteria, e eu não tinha a menor intenção de juntar os cacos agora. Eu ia correr atrás dela, nem que fosse a última coisa que eu fizesse naquela tarde miserável. Empurrei a porta de vai-vem que levava aos fundos da cafeteria sem a menor cerimônia, invadindo uma área onde claramente eu não era bem-vinda. O cheiro de produtos de limpeza e restos de comida me atingiu, mas eu só tinha olhos para a saída de serviço que estava entreaberta no final do corredor estreito. Vi o vulto ruivo de Amanda passando por ela e não hesitei. Meus saltos de grife faziam um barulho oco e desesperado no piso de cerâmica barata, enquanto eu corria, uma mulher de 40 anos perseguindo o próprio destino pelos corredores de uma cozinha industrial. Senti os olhares atônitos dos cozinheiros, mas a vergonha, que antes governava a minha vida, agora parecia um sentimento distante e irrelevante. Saí para a rua lateral, um beco de serviço estreito e mal iluminado, onde o sol da tarde não conseguia alcançar o asfalto úmido. Amanda já estava a alguns metros de distância, caminhando rápido, abraçada ao próprio corpo como se tentasse se proteger do frio e de mim. Ela tinha tirado o avental e segurava a bolsa contra o peito como um escudo. A imagem dela fugindo de mim pela segunda vez foi o gatilho que fez meu coração explodir em pânico. Eu não podia deixá-la ir. Não de novo. Amanda, por favor, espera! Gritei, minha voz falhando, rouca e sem fôlego. O som ecoou pelas paredes de tijolos dos prédios vizinhos. Uma súplica nua e crua que não combinava em nada com a Tatiana composta do Morumbi. Ela parou, mas não se virou. Vi os ombros dela subirem e descerem numa respiração pesada, tesa.
Corri os últimos metros que nos separavam, sentindo uma pontada aguda na lateral do corpo pela falta de preparo físico, e parei logo atrás dela, estendendo a mão, mas sem coragem de tocá-la. "O que você quer?" Ela perguntou sem me olhar, a voz trêmula de raiva contida. "Veio me humilhar de novo? Veio dizer que eu sou vulgar? Ou veio rir da minha cara porque a hétero convicta me encontrou servindo mesas?" Cada palavra dela era uma facada merecida. Eu merecia o desprezo, merecia o silêncio, mas eu precisava que ela soubesse a verdade. Dei um passo à frente, ignorando o bom senso que dizia para eu recuar. "Eu vim te pedir perdão", disse, e as palavras saíram num atropelo, misturadas com a respiração ofegante. Eu fui uma idiota. Eu fui cruel, arrogante e mentirosa. Nada do que eu disse naquela garagem era verdade, Amanda. Nada. Ela se virou lentamente, e o que eu vi no rosto dela me destruiu. Não havia apenas raiva. Havia mágoa. Os olhos dela estavam vermelhos, marejados, e a expressão de dor era tão genuína que eu tive vontade de cair de joelhos ali mesmo, no asfalto sujo. "Você disse que foi um erro", ela rebateu, encarando-me nos olhos com uma firmeza que me desarmou. "Você disse que nunca quis ficar com mulheres. Você me tratou como se eu fosse lixo, Tatiana. Você me fez sentir vergonha de ter gostado de você. Você tem ideia de como isso dói?" As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, quentes e incontroláveis, borrando minha maquiagem impecável. Eu não me importava se alguém passasse na rua e visse a viúva rica chorando num beco. O meu orgulho tinha morrido naquela noite de chuva. Eu só tinha esquecido de enterrá-lo. Eu estava com medo. Confessei, gritando a verdade que estava presa na minha garganta há semanas. Minha voz quebrou, e eu solucei, expondo a minha fraqueza total. "Eu tenho 40 anos, Amanda. Eu passei a vida inteira fazendo o que esperavam de mim. O que eu senti quando você me beijou foi a coisa mais forte e aterrorizante que eu já senti na vida. Eu entrei em pânico. Eu menti para te afastar porque eu sabia que, se você ficasse, eu não ia conseguir te deixar ir nunca mais." Amanda me olhou, surpresa com a explosão. Ela viu minhas mãos tremendo, viu o desespero nos meus olhos, viu a mulher quebrada por trás do terninho caro. O silêncio pesou entre nós, mas dessa vez não era um silêncio vazio, era um silêncio de avaliação. Ela estava tentando decidir se eu era uma atriz muito boa ou uma mulher desesperada falando a verdade. "Você me procurou?" Ela perguntou, a voz saindo um pouco mais baixa, a guarda baixando milímetros. "Todos os dias", respondi rápido, dando um passo hesitante na direção dela. "Eu voltei naquele bar toda sexta e todo sábado. Eu procurei seu nome na internet até meus dedos doerem. Eu bebi garrafas e garrafas de vinho tentando esquecer o gosto da sua boca, mas não funcionou. Eu estou miserável, Amanda. Eu estou sozinha naquela casa enorme. E a única coisa em que eu penso é em como eu queria ter ficado naquele carro com você." Ela mordeu o lábio inferior, aquele mesmo lábio que eu beijei, e vi uma lágrima solitária escorrer pela bochecha sarda dela. Ela balançou a cabeça, como se lutasse contra si mesma, contra a vontade de acreditar em mim. "Você me magoou muito", ela sussurrou, e a vulnerabilidade na voz dela me deu uma ponta de esperança, frágil como cristal. Eu me senti usada. "Achei que você fosse só mais uma rica entediada brincando com uma menina pobre." "Eu sou uma rica entediada, sim", admiti, soltando um riso nervoso e triste. "Mas eu não estava brincando. Eu nunca falei tão sério na minha vida. Eu não sei o que isso significa. Eu não sei o que eu sou, e eu morro de medo do que as pessoas vão falar. Mas eu sei que eu prefiro enfrentar tudo isso do que passar mais um dia sem ver você." Estendi a mão novamente, dessa vez deixando a palma aberta entre nós. Um convite silencioso, uma oferta de paz. Meus dedos tremiam visivelmente. Eu estava entregando todo o controle da situação a ela. Ela poderia virar as costas e ir embora, e eu não teria o direito de reclamar. Amanda olhou para a minha mão.
depois para o meu rosto inchado de choro. Ela respirou fundo, secando as lágrimas com as costas da mão tatuada. O barulho da cidade parecia ter sumido, restando apenas nós duas naquele beco sujo, que de repente parecia o cenário mais importante do mundo. Eu saio do trabalho daqui a 10 minutos, ela disse, e o tom dela não era de perdão total, mas de trégua. Meu turno acabou. Meu coração deu um salto no peito, uma batida forte de alívio e incredulidade. Eu espero, prometi, com uma ansiedade quase infantil. Eu espero o tempo que for preciso. Ela me encarou por mais um longo segundo, seus olhos castanhos sondando a minha alma, procurando qualquer vestígio de mentira. Tem um lugar... Ela começou hesitante. Aquele bar. Eles abrem cedo hoje para a passagem de som. É tranquilo agora. O bar, repeti, sorrindo entre as lágrimas, sentindo a ironia e a perfeição do destino. Vamos voltar para onde começamos. Ela assentiu, um movimento breve e contido, mas suficiente para reacender a luz dentro de mim. Me espera na esquina, ela ordenou, recuperando um pouco daquela autoridade natural que tanto me fascinava. Eu só vou bater o ponto e pegar minhas coisas. E Tatiana? Sim, respondi ansiosa. Se você fugir de novo, não tem terceira chance. Eu não vou a lugar nenhum, jurei. E pela primeira vez em anos, eu sabia que estava dizendo a mais pura verdade. Caminhamos juntas até o bar de jazz, mantendo uma distância segura de alguns centímetros entre nós. Um espaço preenchido por uma tensão silenciosa e expectante. O trajeto foi curto, mas para mim pareceu uma travessia entre dois mundos. Entrar naquele lugar à luz do dia, ou melhor, no crepúsculo de uma terça-feira, foi uma experiência completamente diferente. O bar estava quase vazio, com o cheiro de madeira e cera de polimento substituindo a fumaça e o suor das noites de sexta. Alguns músicos passavam o som no palco, notas soltas de saxofone e piano ecoando no salão amplo, criando uma trilha sonora melancólica e crua, sem o glamour da performance noturna. Era o cenário perfeito para a nossa realidade, despida de artifícios. Escolhemos uma mesa afastada, mas não a do canto escuro onde eu costumava me esconder. Sentamo-nos frente a frente, e a luz âmbar das arandelas iluminava o rosto de Amanda, revelando o cansaço do dia de trabalho e a cautela no olhar dela. Pedi 2 águas com gás e um café, recusando a carta de vinhos pela primeira vez em anos. Eu precisava estar sóbria. Eu precisava sentir cada palavra, cada reação, sem o amortecimento do álcool. Se eu fosse me entregar àquela loucura, que fosse com a consciência limpa e os olhos bem abertos. Então, Amanda começou, traçando a borda do copo com o dedo indicador, a unha curta arranhando o vidro. A viúva hétero tem algo a dizer? O tom dela ainda carregava uma pitada de defesa, mas o sarcasmo era mais leve, quase um convite para que eu derrubasse a última barreira. Respirei fundo, sentindo o peso da minha história nas costas, e decidi que não havia mais espaço para meias verdades. Eu não sou apenas uma viúva, Amanda. Comecei, olhando para as minhas mãos entrelaçadas sobre a mesa para evitar o peso do olhar dela. Eu sou uma mulher que foi treinada desde o berço para ser perfeita, para ser a esposa troféu, a anfitriã impecável, a católica devota que senta na primeira fila da missa. Quando meu marido morreu, eu não perdi apenas ele. Eu perdi o meu papel no mundo. Eu fiquei sozinha naquela casa imensa, cercada por regras que não faziam mais sentido, tentando manter uma imagem que ninguém mais se importava em ver. Levantei os olhos e a encontrei me observando com uma atenção intensa. Ela não estava me julgando. Ela estava me lendo. Quando você entrou no meu carro naquela noite, continuei, minha voz embargando levemente. E quando você me tocou, eu senti algo que eu não sentia nem quando tinha 20 anos. Eu senti um desejo tão violento, tão real, que ele destruiu em 2 minutos a estrutura que eu levei 40 anos para construir. E isso me apavorou,
Eu menti para você porque a verdade era perigosa demais. Admitir que eu queria você significava admitir que a minha vida inteira foi uma encenação. Significa admitir que eu estou viva e que eu tenho fome de coisas que a minha sociedade condena. Amanda estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a minha. A mão dela era quente, calejada pelo trabalho, e o contraste com a minha pele fria e macia me causou um arrepio familiar, mas dessa vez, acolhedor. Você acha que eu me importo com a sua sociedade, Tatiana? Ela perguntou suavemente. Você acha que eu me importo com o que as suas amigas do clube vão falar? Eu vi você. Eu vi a mulher que estava tremendo nos meus braços, não a estátua de gelo. E aquela mulher não parecia nem um pouco preocupada com regras. Ela parecia desesperada para ser feliz, nem que fosse por uma noite. Eu tenho medo, confessei, deixando uma lágrima escapar, sentindo-me despida emocionalmente ali no meio do bar vazio. Eu tenho medo de não saber como fazer isso, de ser velha demais, complicada demais, quebrada demais para alguém como você, que tem a vida toda pela frente. Você é luz, Amanda. Você é cor. Eu sou apenas luto e tons de cinza. Ela sorriu, e aquele sorriso de covinha apareceu, iluminando o ambiente e aquecendo meu peito. Você não é cinza, Tatiana, ela disse, apertando minha mão com firmeza. Você é intensa. Você é elegante. E, sinceramente, você é a mulher mais linda que eu já vi entrar nesse bar, mesmo com essa cara de choro e esse terninho de executiva séria. Eu não quero alguém fácil ou resolvida. Eu quero saber o que tem por trás dessa sua máscara. As palavras dela foram como um bálsamo para as minhas feridas antigas. Senti um peso gigantesco sair dos meus ombros. Pela primeira vez, eu não precisava ser a Tatiana forte, a herdeira, a responsável. Eu podia ser apenas eu, com todas as minhas falhas e dúvidas. Eu nunca fiquei com uma mulher antes daquela noite. Sussurrei, sentindo o rosto corar. Uma confissão que parecia adolescente, mas que era vital. Eu não sei como agir. Eu não sei o que fazer. Amanda soltou uma risada baixa, rouca, e se inclinou para a frente, diminuindo a distância entre nós. O cheiro dela, agora misturado com café e o aroma do bar, invadiu meus sentidos, despertando aquela fome que eu tentei matar de fome por um mês. Não tem manual de instruções, Tati, ela disse, usando um apelido carinhoso que ninguém usava comigo há décadas. É só sentir. É só não mentir. O resto a gente descobre. Você quer descobrir? Olhei para a boca dela, para os lábios que se moviam enquanto ela falava, e senti meu corpo responder imediatamente, uma onda de calor que subiu das pernas até o rosto. A conversa tinha acalmado meus medos racionais, mas tinha acendido algo muito mais primitivo e urgente. Eu quero, respondi, minha voz saindo num sopro. Eu quero muito, mais do que eu deveria. O clima na mesa mudou. A melancolia da confissão deu lugar a uma tensão elétrica, palpável. O som do saxofone no palco parecia ter ficado mais grave, mais sensual. Amanda olhou para os lados, verificando o salão vazio, e depois voltou os olhos para mim com uma intensidade predatória e doce ao mesmo tempo. O banheiro fica lá no fundo, ela murmurou, com um brilho travesso nos olhos, e está vazio a essa hora. A proposta ficou suspensa no ar, indecente e irresistível. A Tatiana de 2 meses atrás teria se levantado indignada. A Tatiana de hoje, a mulher que correu num beco sujo por amor, sentiu o coração disparar com a promessa de perigo e prazer. Eu não precisava de álcool para ter coragem. Eu só precisava dela. Apertei a mão dela de volta e me levantei devagar, sentindo minhas pernas tremerem. Mas dessa vez não era de medo. Me mostra, desafiei, com um meio sorriso que eu não sabia que ainda era capaz de dar. Me mostra como se faz. Caminhamos pelo corredor estreito que levava aos banheiros. O som dos nossos passos abafado pelo carpete gasto. O trajeto era curto, mas cada metro percorrido parecia me afastar anos-luz da mulher reprimida que entrou naquele bar meses atrás.
O coração batia forte no peito, não pelo efeito do álcool, pois eu estava completamente sóbria, mas pela adrenalina pura de uma escolha consciente. Eu não estava sendo arrastada pelo vício ou pela carência. Eu estava caminhando com as minhas próprias pernas em direção ao que eu realmente queria. Amanda ia na frente, e eu admirava a postura relaxada dela, a forma como ela ocupava o espaço sem pedir licença, uma liberdade que eu estava prestes a provar. Entramos no banheiro feminino, um espaço pequeno com azulejos antigos em preto e branco e um espelho grande que ocupava toda a parede acima das pias. Amanda girou a chave na fechadura, o clique metálico ecoando como um selo de privacidade, isolando o mundo lá fora com suas regras e julgamentos. O silêncio que se instalou ali dentro era diferente do silêncio da minha mansão. Não era vazio, era carregado de expectativa e promessa. A luz fluorescente zumbia abaixo, iluminando impiedosamente as minhas linhas de expressão e a maquiagem borrada pelo choro. Mas pela primeira vez, eu não senti vontade de me esconder. Ficamos paradas diante do espelho, lado a lado. A imagem que o vidro refletia era um estudo de contrastes. Eu, com meu vestido de alfaiataria preto e postura rígida, e ela, com sua camiseta, tatuagens e o coque despojado. Éramos opostos em tudo, na idade, na classe social, no estilo de vida. Mas quando os nossos olhares se encontraram pelo reflexo, a conexão foi absoluta. Eu vi a Tatiana que eu poderia ser nos olhos dela. Menos perfeita, menos rica, mas infinitamente mais feliz. Amanda não desviou o olhar, sustentando o contato visual com uma intensidade que fez minhas pernas fraquejarem. Ela se virou para mim lentamente, encostando-se na pia fria de mármore, deixando que eu desse o próximo passo. Ela estava cumprindo o que disse, me deixando no controle, respeitando o meu tempo. Aproximei-me dela, vencendo os últimos 30 centímetros de hesitação que restavam na minha vida. Levantei a mão e, com os dedos ainda trêmulos, toquei o rosto dela. A pele era quente e macia. As sardas pareciam pequenos convites para o toque. Tracei o caminho da tatuagem no pescoço dela, sentindo a textura da tinta sob a pele. Uma marca de rebeldia que agora eu queria para mim. Você tem certeza? Ela sussurrou, a voz rouca reverberando no espaço pequeno, dando-me uma última chance de recuar e voltar para a minha segurança infeliz. Nunca tive tanta certeza de nada, respondi, e a minha própria voz me surpreendeu pela firmeza. Não havia dúvida. Não havia culpa católica sussurrando no meu ouvido, apenas a clareza cristalina do desejo. Inclinei-me e beijei-a. Desta vez, não houve o gosto de vinho ou uísque para mascarar as sensações. Havia apenas o gosto dela, doce e real. Foi um beijo diferente daquele na garagem. Começou suave, uma exploração delicada, uma pergunta feita e respondida com os lábios. Eu senti a respiração dela se misturar com a minha. Senti o corpo dela relaxar contra a pia. E então, o beijo se aprofundou, tornando-se urgente e apaixonado. Minhas mãos, que antes tinham medo de tocar, agora percorriam os braços dela, segurando-a como se ela fosse a única âncora no meu mundo. A sensação de beijar uma mulher, de beijar Amanda, era como voltar para casa depois de uma longa viagem perdida. O corpo dela se encaixava no meu de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Uma suavidade e uma força que me desarmavam completamente. Eu me permiti sentir tudo. O calor, a textura, o som dos nossos suspiros abafados no banheiro vazio. A vergonha que eu senti semanas atrás se dissolveu, substituída por um sentimento de plenitude e direito. Eu tinha o direito de sentir aquilo. Eu tinha o direito de amar quem eu quisesse. Ela passou os braços ao redor da minha cintura, puxando-me para mais perto, eliminando qualquer espaço entre nós. O contato dos nossos corpos foi elétrico. Eu enterrei as mãos no cabelo ruivo dela, desmanchando o coque bagunçado, sentindo os fios caírem sobre os meus dedos. Naquele momento, eu não era a viúva rica do Morumbi, e ela não era a garçonete jovem. Éramos apenas duas almas que se encontraram no meio do caos.
Duas mulheres reivindicando um momento de felicidade roubada. Quando nos separamos, ambas estávamos ofegantes, os lábios vermelhos e os olhos brilhando. Eu olhei para o espelho novamente, mas a mulher que me encarava de volta não era mais a mesma que entrou. A máscara de gelo tinha derretido completamente. Havia cor nas minhas bochechas. Havia vida nos meus olhos. Eu parecia 10 anos mais jovem, não por causa de cremes ou tratamentos, mas porque o peso da mentira tinha sido levantado dos meus ombros. Eu finalmente me reconhecia. Amanda sorriu, aquele sorriso torto que eu tanto adorava, e ajeitou a gola da minha camisa com uma intimidade que aqueceu meu coração. Melhor do que no carro? Ela provocou, os olhos dançando com malícia e carinho. Infinitamente melhor, admiti, sorrindo de volta, sentindo uma leveza que eu julgava impossível. Porque agora eu sei que é de verdade. Ela pegou a minha mão e entrelaçou os dedos nos meus. Um gesto simples que carregava um significado gigantesco. Estávamos prestes a sair daquele banheiro e enfrentar o mundo lá fora. Eu sabia que não seria fácil. Eu sabia que haveria sussurros, olhares tortos, o julgamento da sociedade e os desafios da nossa diferença de idade e de mundo. Mas, olhando para ela, eu sabia que não precisava enfrentar nada disso sozinha. O medo ainda existia, mas ele não me paralisava mais. Destranquei a porta, o som metálico agora soando como a abertura de um novo capítulo. Eu não sabia exatamente para onde estávamos indo, se para a minha casa, para a dela ou para lugar nenhum. Mas eu sabia que pela primeira vez em 40 anos, eu não estava apenas existindo ou cumprindo um papel. Eu estava vivendo. Eu apertei a mão de Amanda, respirei fundo e dei o primeiro passo para fora, pronta para descobrir quem era a verdadeira Tatiana, ao lado da mulher que me ensinou a ver as cores no meio do cinza. Essa foi a história de como eu me perdi para finalmente me encontrar. Se você gostou e deseja a segunda parte dessa história, curta e compartilhe. Caso chegue a passar de 1000 curtidas, nós traremos a continuação dessa jornada para você.